Você já fez esta pergunta? O que é a Rússia? Para muitos, é um enigma, um país que desperta ao mesmo tempo fascínio e desconfiança. Estamos falando da maior nação do planeta, com 11 fusos horários, que faz fronteira com 14 países. Mas a pergunta que não quer calar é: o que realmente define a Rússia? É um império? Uma nação, uma potência em declínio ou uma força ressurgindo das cinzas? Para entender a Rússia de hoje, a Rússia de Vladimir Putin, precisamos voltar no tempo e mergulhar em sua história. Uma história moldada pela geografia, por invasões e por uma busca incessante por segurança. Tudo começa nas vastas planícies da Europa Oriental, com os eslavos orientais e os vikings, que fundaram o primeiro estado, a Rus de Kiev. Mas essa unidade inicial não durou. O reino se fragmentou e no século XIII veio o grande trauma, a invasão mongol. Por mais de 200 anos, os principados russos viveram sob o que ficou conhecido como jugo tártaro. Essa humilhação profunda marcou a psique russa para sempre, criando uma memória de vulnerabilidade e a necessidade de um poder central forte para se defender. E foi de Moscou que surgiu essa força. Os príncipes de Moscou lideraram a resistência, expulsaram os mongóis e começaram a unificar as terras russas ao seu redor. A partir daí, a história russa se torna uma história de expansão quase sem fim. Com Ivan, o Terrível, no século XVI nasce o czarismo, um poder absoluto e centralizado. O objetivo era claro: expandir para garantir a segurança. Os russos marcharam para o leste, conquistando a imensidão da Sibéria. Marcharam para o sul, em direção ao Cáucaso e ao Mar Negro, em busca de portos de águas quentes. E para o oeste, entrando em conflito com a Polônia e os reinos bálticos, Pedro o Grande fundou São Petersburgo como uma janela para a Europa no Báltico. Catarina a Grande conquistou a Crimeia e fincou a bandeira russa em Sebastopol, no Mar Negro. A geografia era o destino. Um território imenso, mas com uma grande fraqueza, a ausência de barreiras naturais como montanhas ou grandes rios. Em sua fronteira ocidental, a grande planície europeia era uma avenida aberta para invasões. Em 1812, Napoleão marchou até Moscou, só para ser derrotado pelo General Inverno. Em 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história, que custou a vida de mais de 25 milhões de soviéticos. Essas experiências brutais cimentaram uma mentalidade de cerco. Para os líderes russos, a Europa não era apenas um vizinho, era uma fonte de ameaça existencial. Isso criou a doutrina das esferas de influência. A Rússia acreditava que para estar segura precisava de zonas tampão, um cordão sanitário de países vizinhos que não fossem hostis. Países como a Ucrânia, a Bielorrússia e os estados bálticos eram vistos como essenciais para sua profundidade estratégica. Essa lógica imperial se transformou com a Revolução de 1917. O Império Russo deu lugar à União Soviética, um império ideológico. A expansão não era mais apenas em nome do czar, mas em nome do comunismo mundial. A Guerra Fria que se seguiu foi um confronto bipolar com os Estados Unidos. Parecia ser um choque de ideologias. Comunismo contra capitalismo. No fundo, a velha geopolítica continuava por lá. A política de contenção dos Estados Unidos da América era uma resposta histórica à tendência russa de expansão. E o Pacto de Varsóvia, a aliança militar dos países do leste europeu, era, na prática, o novo cordão sanitário de Moscou, uma versão moderna das antigas zonas tampão. Em 1991, esse império ruiu. O colapso da União Soviética foi um terremoto geopolítico. A Rússia perdeu 14 repúblicas, que se tornaram países independentes. Perdeu um terço de sua população e metade de sua economia. A década de 1990 foi um período de caos econômico, colapso social e, acima de tudo, uma profunda humilhação nacional. Enquanto a Rússia estava de joelhos, a OTAN, a aliança militar ocidental criada para contê-la, começou a se expandir para o leste, absorvendo antigos membros do Pacto de Varsóvia e até mesmo ex-repúblicas soviéticas. Para muitos russos, isso foi uma traição. Eles sentiram que o Ocidente se aproveitou de sua fraqueza. É nesse sentimento de ressentimento e traição que encontramos a raiz de muito do que acontece hoje. É nesse contexto que Vladimir Putin sobe ao poder no ano 2000. Sua missão, desde o início, foi clara: restaurar a ordem interna e o status da Rússia como uma grande potência no cenário mundial. Ele centralizou o poder, calou a oposição e começou a usar a geopolítica como uma ferramenta para reafirmar a identidade russa. Ele passou a defender a ideia da Rússia como uma civilização distinta, nem europeia, nem asiática, mas única. E as ações vieram em seguida. A guerra na Geórgia em 2008, para impedir sua aproximação com a OTAN. A anexação da Crimeia em 2014, garantindo o controle do porto estratégico de Sebastopol. A intervenção
intervenção militar na Síria em 2015, mostrando que a Rússia ainda tinha alcance global, e finalmente a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022. Todas essas ações seguem a mesma lógica: restabelecer a esfera de influência russa e traçar uma linha vermelha para o avanço do Ocidente. E por que a Ucrânia é tão central nisso tudo? Porque para a Rússia, a Ucrânia não é apenas um país vizinho. Historicamente, Kiev é o berço da civilização russa. Cultural e religiosamente, os laços são profundos, mas geopoliticamente é ainda mais crucial. O famoso estrategista Zbigniew Brzezinski disse uma vez: sem a Ucrânia, a Rússia deixa de ser um império. A Ucrânia oferece à Rússia profundidade estratégica contra o Ocidente. Perder a Ucrânia para a esfera de influência da OTAN e da União Europeia é, na visão do Kremlin, uma ameaça existencial inaceitável. Por isso, a Ucrânia se tornou o palco principal da disputa entre a Rússia e o Ocidente. Então, qual é o status da Rússia hoje? É uma potência global ou apenas uma potência regional com armas nucleares? A verdade é que ela é um paradoxo. Possui um dos exércitos mais poderosos do mundo e um vasto arsenal nuclear. É um gigante energético, usando seu petróleo e gás como arma geopolítica. Por outro lado, sua economia é relativamente pequena, menor que a da Itália, e muito dependente da exportação de commodities. Diante do isolamento do Ocidente após 2022, a Rússia tem se voltado para o Oriente, fortalecendo alianças com a China, Índia e Irã, na tentativa de construir um mundo multipolar, livre da dominância americana. E sua influência continua crescendo em partes da África e do Oriente Médio, onde se apresenta como uma alternativa ao Ocidente. No fim das contas, a história da Rússia é um estudo de caso perfeito de geopolítica clássica. Mostra como a geografia, a memória histórica de invasões e um profundo senso de insegurança moldam a política externa de uma nação. Ao contrário do que muitos pensam, o objetivo final da Rússia provavelmente não é dominar o mundo, é sobreviver e garantir seu lugar como uma grande potência soberana em seu próprio espaço, livre de ameaças externas. Para entender o que move a Rússia, precisamos entender que na geopolítica, o passado nunca está morto. Na verdade, como disse o escritor William Faulkner, ele nem sequer passou. Ele está vivo, pulsando, e continua a ditar os movimentos no grande tabuleiro de xadrez do mundo. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de mergulhar na história e na geopolítica, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima aqui no canal Expertises.